Você que está aí hoje, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 12. Esse domingo nós vamos dar continuidade à palavra que foi começada na semana passada com o pastor Eduardo, e nós estamos falando sobre a bênção de Abraão. Nós estamos aqui nesses 2 finais de semana entendendo que não somente nós somos ali abençoados como Abraão, mas também nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Então aonde você está, eu quero que já comece a ficar feliz, cara, porque existem promessas de Deus para a sua vida, e nós vamos falar dessas promessas hoje. Nós começamos semana passada e falamos de 3 promessas, então a gente está aqui falando num total de 6 promessas, são 6 P's, que fica fácil para você decorar. Então você vê, sempre o preletor fala 6 A's, 3 A's, 3 P's, 3 não sei o que, é porque fica fácil de decorar, fica mais fácil de você entender, porque quem aqui já chegou alguma vez na sua casa, no meio da semana, ou até nem no meio da semana, na segunda-feira você fala, cara, eu não lembro o que o pastor falou ontem. Quem aqui já? Só eu? Bom. Então assim, às vezes a gente esquece, nossa mente ali complicada. Então assim, a gente quer melhorar para você compreender, para você absorver todo o conteúdo. Então nós fizemos os 6 P's da bênção de Abraão, e a gente vai ler no Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí. Então, quando a gente começa a ver essa palavra, nós vamos ver que existe uma promessa sobre Abraão, sobre algo que Deus tinha prometido para ele, e a gente vai entender que essa promessa que Deus tinha para Abraão é uma promessa que Deus tem para nós também. Por que Deus, essa promessa que era para Abraão, ela é para nós também? Porque a palavra de Deus nos garante, lá em Gálatas 3, que a mesma promessa que foi liberada sobre Abraão, ela foi liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então Gálatas 3, versículo 26 a 29, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a mesma promessa que foi liberada sobre Abraão está liberada para nós. Por quê? Porque nós temos Cristo, nós somos conectados à videira através do sacrifício de Jesus Cristo. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém. Então se você fez isso, cara, existe uma promessa para você. Você é herdeiro de algo. Quem gosta de ser herdeiro? É bom, não é? É muito bom ser herdeiro, mas tem uma coisa que não é boa, é você ser herdeiro de algo e você não saber que você é herdeiro. Imagina que difícil seria, Então assim, de repente ali um parente seu, ele vai para a glória e ele deixa uma herança para você, deixa ali, cara, 30 milhões de euros, para você. Só que se você não souber que esse herdeiro seu, esse parente seu, deixou uma herança para você, vale alguma coisa? Não vale nada, Você vai continuar ali no perrengue, passando aquelas dificuldades da sua vida. Então assim, a gente tem que entender o que existe para nós. E uma coisa que talvez não te falaram quando você se converteu, é que primeiro, você teria dificuldades, que a sua vida não seria um mar de rosas, talvez não falaram isso para você, mas outra coisa que talvez não falaram para você, é que você se torna herdeiro de um monte de promessas que estão na palavra de Deus. Então por isso que é importante, a gente bate muito nessa tecla de você aprender a palavra, você ler a palavra, você ter vida com Deus, você buscar o Senhor, porque se você não souber o que está aqui dentro, meu irmão, você está apanhando à toa. Você já entendeu isso, cara? Você está sofrendo à toa, sua vida está ruim porque você não busca Deus. Você já parou para pensar que pode ser isso na sua vida? Às vezes você acha, não, porque tal pessoa tem uma família boa, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, tal pessoa ganhou uma herança, não sei o quê. Cara, Deus é o seu pai.
O que o pai de alguém pode te dar que Deus não pode te dar? Então, às vezes, está passando dificuldade, está passando por momentos difíceis na sua vida, porque você não lê a Bíblia, né? E por isso que lá no começo do ano, nós começamos um plano de leitura com a Zion, porque a gente entende o valor da palavra de Deus, a gente entende que sem a palavra de Deus, nós não conseguimos conhecer a Deus. Então, quem está no plano de leitura ainda, pessoal? Parabéns para você, que está aí firme e forte, né? Dá uma salva de palmas aí para você mesmo. É isso aí, cara. Né? Às vezes atrasa 1, 2 dias, aí tem dia que você lê 3 de uma vez, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas a gente vai lá, cara. Chegar no dia 31 de dezembro, você vai marcar aquele último xizinho lá. E como é bom marcar aquele negócio, né? Vem aquele quadradinho, você vai lá, nossa, aqui, um check feito. Então assim, vai chegar no dia 31 de dezembro, eu quero marcar o último lá e ter lido a Bíblia inteira de capa a capa no ano de 2022. Olha que especial isso. Então a gente tem que entender que existem promessas para nós. E quais são essas promessas que existem para nós na palavra de Deus? E a primeira promessa que a gente falou na semana passada, eu quero recapitular bem rápido aqui para você que não estava a semana passada, é prosperidade, tá bom? Então Gênesis 13, do versículo 1 ao 2, diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, tá? Uma coisa que você tem que entender é que Deus quer que você prospere, né? Então, às vezes algo complicado você falar na igreja sobre prosperidade, porque existe muita coisa sendo falada através do evangelho, teologia da prosperidade, né? Que Deus vai te abençoar. E cara, a verdade é que Deus vai te abençoar, mas a teologia da prosperidade, ela age fazendo como se a prosperidade fosse o fim das coisas, e não é. Então você vai ser abençoado, você vai ser próspero, para que pessoas sejam abençoadas também. Você vai ser um abençoado. Quem quer ser um abençoado aqui, cara? Eu quero ser um abençoado, né? Para que eu possa expandir o reino de Deus. Então, quando a prosperidade vem sobre a sua vida e você expande o reino de Deus, você está vivendo em prosperidade com o Senhor. Então a prosperidade não é para você ter um melhor carro, não é para você ter a melhor casa, não é para você ter a melhor legal, para você fazer as melhores. Não, a prosperidade de Deus vem sobre a sua vida para que você continue expandindo o reino de Deus e levando o reino de Deus aonde você for, né? Então, às vezes a pessoa do seu lado está precisando de uma ajuda, cara. Deus tem te abençoado e você não consegue ter discernimento, entender, cara, Deus está me abençoando muito, eu tenho que abençoar as pessoas ao meu redor. Eu lembro quando eu fui casar, e quem aqui é casado, levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Normalmente na parte da manhã vem mais casados e à tarde vem mais solteiros, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É só uma curiosidade para vocês. Né? Então eu sou casado, muito bem casado, glórias a Deus. E cara, eu lembro quando eu fui casar, que quem vai casar tem que comprar aliança, né? Então se você está aqui solteiro, já queria te dar uma dica: começa a reservar uma grana. Começa a reservar, ainda mais se você quiser dar um anel de diamante para sua noiva, para sua esposa. Porque não é brincadeira, o negócio é caro de verdade, não tem assim, não vai ter nunca um saldo de verão em anéis, tá bom? Então assim, tem saldo de verão na Lacoste, tem saldo de verão nas lojas, mas de anel, joalheria, não tem saldo de verão. Você vai ter que pagar ali daquele jeito. Tentei, cara, mas não veio. E aí eu lembro quando eu senti de Deus, cara, que a Marcela era a mulher da minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que pedir ela em casamento. E eu falei, cara, mas primeiro eu tenho que comprar um anel, né? E aí eu fui ver os preços dos anéis e eu tomei aquele susto básico, como qualquer pessoa desavisada quando vai ver anel. E aí eu olhei aquele preço e falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso, cara? E aí eu fiquei assim, depois que eu vi o preço, eu fiquei alguns meses pensando como é que eu ia fazer. Eu falei, cara, eu tenho que pedir ela em casamento, eu quero casar, eu vou ter que parcelar esse anel em 10 vezes. E aí eu falei, cara, eu vou pegar o cartão ali, vou meter o cartão, 10 vezes, não quero nem saber, vou casar pagando o anel, mas pelo menos vou estar casado. Estou pagando o anel, mas estou casado, cara, né? Então assim, comecei, falando e pensando, cara, 10 vezes. Aí chegou um dia que eu falei, cara, seguinte, vou ter que tomar uma atitude, ter que tomar uma decisão, vou comprar um anel. E aí quando eu tomei a decisão, vou comprar um anel, eu recebi a ligação de um amigo meu, a gente estava conversando, e ele falou, e aí, já comprou o anel? Eu falei, cara, decidi, vou comprar hoje o anel. Aí ele falou, vai comprar hoje? Eu falei, vou. Ele falou, quanto que é? Eu falei, é tanto. Aí ele falou, cara, eu vou pagar o anel para você, manda a sua conta aí. E nem ele mandou, cara, assim, não foi 10 vezes, eu nem paguei nada no anel, Deus me deu, né? E aí, cara, existem milagres para você.
Então a gente tem que entender, cara, que Deus é o nosso Pai. Ele quer te abençoar, cara. Para você aí que está namorando, está noivo, você tem que entender, cara, que o mais interessado em você casar e casar bem é Deus. Não é você. Deus quer você constituir uma família incrível, tá? Então, e depois teve o outro, a aliança, né? Que depois tem o anel, você já é o anel. Aí depois, tem que comprar aliança. Meu Deus. E aí depois casamento. Mas assim, cara, Deus, ele é bom. Amém? E essa é a moral da história. E a gente tem que entender, cara, que às vezes Deus está te prosperando, mas não é para essa prosperidade parar em você. Essa prosperidade tem que exalar para outras pessoas, tem que alcançar outras pessoas. O evangelho tem que crescer através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então o primeiro P é prosperidade, amém? Estão comigo aqui, pessoal? Segundo P que a gente vai falar aqui é plataforma. Então Gênesis 12, versículo 2 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, né? Então a gente vê aqui que o Senhor falando para tornarei famoso o seu nome. E às vezes você pode pensar que isso é um pouco fútil, cara, mas se você entender o propósito pelo qual Deus está te fazendo famoso, você vai ver que faz todo sentido Ele te fazer famoso. Porque Deus não está te fazendo famoso para que você saia na rua, as pessoas tirem foto com você, para que as pessoas sejam seus amigos. Não, Deus está te fazendo famoso para que você seja sal e luz aonde você for. Então, cara, você vai encontrar seus amigos, você vai encontrar pessoas ali influentes na sociedade. Cara, você é um cara famoso, Deus está te dando plataforma. É para quê? Para levar o reino de Deus. Você tem que levar o reino de Deus. Então entenda isso, cara, que tudo que Deus faz na sua vida é com um propósito. Nada, existe um fim sobre a sua vida. Então a gente fala até dos dons do Espírito, cara. Quando Deus te usa, o fim não é aquela pessoa simplesmente ser curada, mas aquela pessoa ter um encontro com Deus. A cura existe para que pessoas tenham um encontro com Deus. A palavra profética existe para que pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus. E é isso que a gente tem que entender, cara. Eu sou um canal e Deus me usa, Deus faz coisas na minha vida para que outras pessoas venham conhecer a Ele e para que o reino de Deus cresça. Amém? Então repete comigo: eu sou um canal de Deus. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Quem está feliz de ser um canal de Deus? É muito bom, cara. Deus é muito bom. Você vai sair daqui impactado hoje, cara. Eu sinto que algumas pessoas vão sair daqui, cara, meio sem conseguir andar direito da presença de Deus. Se prepara, cara. E o terceiro P que nós vamos falar é posteridade. Gênesis 13, versículo 16. Diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, cara, quero que você entenda que você nasceu também, e é seu dever também multiplicar. Amém? Cadê os casados aí? Glória a Deus pela sua vida. Você que é casado, cara, multiplica, cara. Multiplica, Marcela. Cara, você nasceu para multiplicar também. Tem que deixar herdeiros aqui, cara. Qual que é a sua descendência? E não só herdeiros, cara, que você produziu, biológicos, mas também herdeiros espirituais, cara. Então você tem que entender que você nasceu para discipular pessoas também, né? A gente teve o Vox essa sexta. Quem estava no Vox essa sexta? Foi bom, pessoal? Foi legal, né? Falamos de coisas bem interessantes. A gente falou de relacionamentos, pessoal. Então, assim, os jovens gostaram bastante. E eu falei algo que é muito verdade. Então, você, mulher, que está solteira, está olhando um cara aí, aquele varão, não olha só se o cara é alto, forte, bonito, tem dinheiro, essas coisas assim. Mas olhe algo que é muito interessante você ver em uma pessoa, principalmente no homem. Ele faz discípulos. Porque, cara, às vezes o cara fala de futebol, o cara fala de todos os assuntos, o cara é antenado, fala coisa, mas não consegue falar de Jesus para uma pessoa. E você, mulher, você vai casar com o seu marido, e quem vai discipular os seus filhos não é o seu pastor, é o seu marido, o pai dos seus filhos. Então, quando você for escolher as solteiras aqui, eu dou uma dica para você: escolha alguém que faz discípulos, escolha alguém que entende sobre o reino de Deus, escolha realmente um homem de Deus para a sua vida. E você que é homem, começa a fazer discípulo aí, que elas vão olhar se você tem discípulo ou não. Quer casar, amigão? Faz discípulo. Amém?
E aqui a gente vê isso, cara. E tem uma frase que é muito boa do Dr. Miles Monroe, que diz: a qualidade de um líder é medida na sua ausência. Então você vai ver quando uma pessoa é boa, quando ela começa a fazer discípulos, cara, ela deixa um legado. Então talvez, cara, o pastor Eduardo não precisa estar aqui. Por quê? Porque ele discipula uma galera aqui da liderança da igreja, e a gente consegue tocar isso aqui pela graça de Deus, e ele deve estar assistindo a gente. Um beijo aí, pastor. Deus abençoe você. Mas, cara, você tem que fazer discípulos, tem que entender, você não está aqui nessa terra simplesmente para viver uma vida boa, procriar e ser feliz. Não, você tem que fazer discípulos, você tem que influenciar todas as esferas da sociedade. Onde Deus te colocou, fala de Jesus, cara. Fala de Jesus. Ontem a gente estava 9 horas da manhã, a gente foi lá com o pessoal do Flow, que são os adolescentes aqui da Zion Lisboa. Quem tem de 12 a 17 anos, tem alguém do Flow aqui? Dá uma glória a Deus. Tem mais aí, mas tem uns que são tímidos. E aí a gente foi pra lá, cara, e foi um momento incrível. A gente teve adoração, a gente deu risada, a gente brincou, fez um monte de coisa. E aí no final, eu falei, cara, agora vocês vão falar de Jesus para o pessoal. E aí a gente saiu ali na Torre de Belém falando de Jesus. E eu vi, cara, com os meus olhos, ali jovens, adolescentes de 12 anos de idade, falando de Jesus para as pessoas ali na Torre de Belém. Teve um jovem que ele chegou para falar com um alemão que estava lá, e ele começou a falar inglês com o alemão respondendo. E aí na hora que o jovem falou que queria falar de Jesus com ele, o alemão falou, cara, eu não quero saber de Jesus, deu as costas para ele e foi embora. E aí ele saiu assim, vamos falar para outra pessoa que ele não quer ouvir de Jesus. Então assim, cara, Deus está levantando uma geração que entende o propósito dela, aqui nessa casa. Amém? Deus está fazendo algo incrível, cara. E se você está aqui hoje, Deus quer fazer algo incrível na sua vida também. Você nasceu para isso, né? Então assim, não tem como você não se sentir desafiado quando você vê um adolescente de 12 anos pregando o evangelho. Você vai falar, mano, eu não posso ser um banana aqui, né? Não vou, tô com medo de ser rejeitado. Não, cara, eu vou falar de Jesus e eu não tô nem aí, né? Então, cara, Deus está fazendo algo aqui. Existe algo que Deus faz também na nossa vida e Deus quer fazer na sua vida. Então o terceiro P é posteridade. O que você está deixando aqui, né? Quais são os discípulos que você está fazendo? E seguindo aqui, a gente vai entrar no quarto P, que é propriedade. Gênesis 13, versículo 15, diz assim, diz o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Amém? Salmos 2, versículo 8, olha o que diz aqui, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Nós somos chamados para alcançar terras distantes, cara. Deus chamou para você para nações. Não é só aqui, cara. Por isso a gente fala, Zion Global é de verdade, cara. E eu vou te falar, se você não fala inglês, cara, você vai perder muita coisa aqui na Zion. Muita coisa. Entende isso logo, de uma vez. Você tem que falar inglês, cara. Né? Você está num mundo globalizado. Se você não começar a sair ali da sua zona de conforto, começar a buscar entendimento, começar a buscar mudar alguma coisa, você vai começar a ver se vai perder um monte de coisa na sua vida. Então, se você faz parte da Zion, entenda isso de uma vez por todas. Você precisa falar inglês. Eu lembro, cara, em 2017, eu estava lá na Zion, passando pelo escritório, e aí o pastor Teófilo, nosso líder sênior, ele gritou, Paulão. Eu falei, oi. Aí ele falou, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Aí ele falou, você tem visto americano? Eu falei, tenho. Ele falou, como é que está o seu inglês? Aí eu falei, meu inglês é aquele inglês, eu falo inglês, né, assim, tô na hora todo mundo fala inglês, né? Eu falei, fala inglês, cara. Aí ele falou, ele falou, você gosta de frio? Eu falei, gosto, um friozinho, né, é bom, um friozinho eu gosto. Ele falou, quero te mandar semana que vem para passar 3 meses em Nova York. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, você vai? Eu falei, vou. E aí peguei na semana seguinte, fui para Nova York, fiquei 3 meses lá, só que não, imaginando, né, eu já pensei na Alicia Keys, em New York, eu passeando, Concrete Jungle, e eu lá, tipo, curtindo, mas eu não fui para Nova York, capital, eu fui para o interior de Nova York, uma cidade chamada Buffalo, que ela fica a 30 minutos ali do Canadá, da ponte do Niagara Falls. Então assim, Buffalo, depois que fui descobrir, é a segunda cidade dos Estados Unidos onde mais neva.
Então assim, eu pegava menos 28. E eu lembrando do pastor Teófilo falando, você gosta de frio? Eu falei, mano, se ele tivesse me explicado o que seria esse frio, eu acho que eu teria tomado outra decisão. E todo dia de manhã, quando eu estava a chuva ou a neve lá, todo dia lembrando do pastor Teófilo, glória a Deus, eu amo o frio, eu amo o frio. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender, algumas oportunidades vão vir para a sua vida, e se você não estiver preparado, cara, você tem que se encontrar preparado. Amém? Esteja preparado, cara, você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, cara. Você está uma hora da Espanha, voo para a Espanha, você está 1h30 de Paris, você está 4 horas na Noruega, cara. Quem sabe Deus vai te mandar para um lugar daqui a pouco, cara. Vai saber o que Deus vai fazer na sua vida, Deus é Deus. Então encontre-se preparado. Tá? E a gente vai entender aqui, cara, Deus nos deu as nações, né? E eu queria nesse momento pedir que você concordasse comigo em oração pelo prédio da Zion Lisboa aqui em Lisboa, amém? Então se você tem fé que Deus vai nos dar um prédio aqui nessa terra, aqui nessa cidade, eu queria que você concordasse comigo em oração. Então onde você está, comece a orar aí agora, e nós vamos fazer 1 minuto aqui de oração, aquela oração fervorosa, aquela oração que move montanhas, aquela oração de fé, aquela oração que rompe barreiras. Sim, Senhor, nós concordamos agora, Senhor, que o Senhor irá nos dar um prédio aqui em Lisboa, Senhor, um lugar onde nós poderemos nos reunir, um lugar onde vai ser bênção para a cidade, Senhor. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós temos fé para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, mostra o nosso prédio aqui nessa cidade, mostra o nosso lugar, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu reino continue crescendo em Lisboa, para que o teu reino seja estabelecido aqui, Senhor. Nós nesse momento declaramos que toda impressão do Satanás agora em nome de Jesus, todo impedimento agora em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus, e nós declaramos o nosso prédio brilhando para nós, em nome de Jesus. Nós vamos pisar na terra que o Senhor nos deu, Senhor, em nome de Jesus. Essa terra é nossa, o Senhor nos deu Lisboa, e nós tomamos posse em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte. Cara, não vejo a hora desse primeiro culto no nosso prédio. Eu vou fazer uma maluquice, vou dar uma cambalhota no púlpito, vou fazer alguma coisa doida. Cara, Deus tem terras para nós, Deus tem propriedade. E não só terras aqui, terrenas, mas também, cara, celestial. Você tem uma morada nos céus, cara. Você sabe quando isso aqui acabar, quando tudo isso passar, cara, você tem algo esperando para você lá nos céus. Você tem uma morada eterna com o Pai. Então você tem que entender, cara, existem essas bênçãos para mim. Cara, Deus tem aqui, não só aqui na terra, mas também lá nos céus. E eu vou entrar nesse lugar de receber essa promessa, amém? Amém, aleluia. Uau, cara, o nosso prédio está chegando. Esteja em oração conosco, Zion Lisboa. Esteja em oração na sua casa, coloca no seu devocional, prédio Zion Lisboa, prédio Zion Lisboa. Cara, e quando a gente vai dar essa notícia aqui, cara, vai ser aquela festa, fogos, aquele negócio que você puff e puff, sabe? Cara, vai ser um monte de coisa, porque a gente vai celebrar tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, amém? Amém. E o quinto P que nós vamos falar aqui é proteção. Gênesis 15, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Algo que você tem que entender é que existe uma proteção de Deus sobre a sua vida. Não dá para você ficar com medo das coisas. Você tem que começar a andar nessa proteção. Você tem que começar a ter fé que Deus está com você. Foi semana passada, algumas vezes, eu não lembro agora, mas eu lembro de encontrar com alguém que falou que tinha medo do escuro, né? E eu lembro que eu já tive medo do escuro uma época que não é medo, você fala que não é medo do escuro, né? Mas você gosta sempre de deixar aquela luzinha ali acesa ali, que fica pequenininha, uma lampadinha, é só uma lampadinha ali, né? Não é medo, é só porque, cara, se eu acordar, vou tropeçar aqui alguma coisa, né? Mas a gente sabe o que é. Então assim, cara, Deus não te criou para viver em medo.
pastor Beniú, que estava conosco algumas semanas atrás, ele tem uma história muito engraçada. Ele tem um projeto muito interessante lá no México que chama 27 Million, onde ele trabalha com pessoas, com mulheres que foram resgatadas do tráfico humano. E ele falou que quando ele chegou, ele comprou uma casa lá no México. E aí começou na casa, e na casa começou a acontecer algumas coisas estranhas. Então de repente abria a porta do armário sozinha, batia alguma coisa. Sabe aquelas coisas de filme paranormal que você vê lá? Cuidado com o que você está vendo também, hein, pessoal. Depois eu venho reclamar, ora por mim que minha casa... Não, fica vendo essas coisas. Mas aí, cara, começou a acontecer essas paradas. E ele falou que teve um dia que ele estava na casa dele e a luz da casa começou a piscar. Então ficava piscando. E aí falou que a esposa dele, os filhos dele começaram a ficar assustados. E ele falou que ele foi cheio de uma ira, cara. Ele falou, cara, na minha casa, eu sou o homem aqui, quem manda aqui sou eu, cara. Eu que paguei esse negócio aqui. Quem manda aqui sou eu. E ele falou que ele levantou, ele chegou no interruptor e começou a gritar, é isso que você está fazendo? E ele começou a acender e apagar. Olha, eu também sei, seu idiota, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa pro demônio, para sei lá, pro espírito, qualquer coisa estava influenciando naquele lugar. Ele falou que depois daquele dia, nunca mais aconteceu nada na casa dele. Por quê? Porque ele tomou posição. Ele entendeu, cara, maior é o que está em mim do que aquele que no mundo há. Cara, Deus está em você, cara. Não dá para você viver com medo. Chega de medo do escuro. Você que tem medo do escuro, hoje à noite você vai dormir sem nenhuma luzinha acesa no seu quarto, nada. Amém? Você vai orar, você vai declarar a proteção do Senhor sobre a sua vida e você vai dormir tranquilo, você vai ter o sono do justo e você vai ter sonhos proféticos essa noite, em nome de Jesus, porque Deus te criou para viver isso, cara. Você tem que entender, existe proteção de Deus sobre a minha vida, você tem que orar a proteção de Deus sobre a sua vida. A gente vai ver aqui também em Salmos 91, versículo 4. Esse Salmo 91 é um salmo muito poderoso. Eu lembro quando me converti, o meu pastor falou, Paulão, eu não sabia orar. E eu falei, pastor, eu não sei orar. Aí ele falou, cara, você vai pegar salmos, vai começar a orar salmos. E ele me passou uma lista com 10 salmos. E todo dia antes de dormir eu lia esses salmos. E algo que é muito interessante, que você deve fazer também, quando você está lendo algo, você colocar em primeira pessoa, né? Então aqui a palavra de Deus diz, Salmos 91, versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas. Então eu falo assim, o Senhor me cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas eu encontrarei refúgio, a fidelidade dele será o meu escudo protetor. Então eu começo a declarar isso sobre a minha vida. Então não importa o que eu estou sentindo, cara, se você está sentindo medo, pega Salmos 91, você que dorme com a luz acesa aí, ó, hoje à noite, você vai pegar Salmos 91, você vai começar a ler esse salmo, cara. Você vai ser cheio dessa ousadia, dessa proteção de Deus, cara, que você vai dormir com tudo apagado, a casa inteira um breu, amém? E aí depois você dá o testemunho aqui, eu tinha medo do escuro, e aí Senhor me tirou esse medo do escuro. Versículo 5, você não temerá o pavor da noite. Olha aí você, que dorme com a luz acesa, você não temerá o pavor da noite, cara. Deus vai fazer isso na sua vida, você não vai ficar com medo, nem flecha que voa de dia, nem a peste que se move sobre a sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Cara, Deus tem isso para você. Você lê uns salmos desses, cara, não tem como você permanecer o mesmo. Não dá para você pegar a palavra de Deus e ler ela como se fosse somente mais um livro. Ela não é somente mais um livro, cara. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, cara. Então quando você está passando por alguma dificuldade, cara, tá alguma dúvida, cara, coloca no Google, versículo sobre medo. Vai aparecer uma lista ali de versículos, cara, você lê aquilo, relê, versículos sobre, cara, eu tô com finanças ruins, cara, coloca lá tudo no Google. O Google é uma bênção hoje em dia também. Amém? Então coloca lá que você vai achar um monte de versículos que vão trazer essa força para você, cara. E você vai pegar isso, cara, pega a palavra de Deus, eu leio isso, cara. Nenhum mal chegará à minha tenda. Glória a Deus, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que nenhum mal chegará à minha tenda. Eu declaro agora em nome de Jesus que praga nenhuma me alcançará. Eu declaro agora em nome de Jesus a proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Eu declaro agora que eu não vou ser movido por medo, mas eu vou ser movido em ousadia por aquilo que o Senhor está falando comigo. E isso vai te enchendo, vai te fortalecendo. Quando você vê, cara, o diabo está fugindo à sua frente.
Ele não vai ficar lá, porque, cara, você vai estar tão cheio. A palavra viva sobre a sua vida, a palavra rema sobre a sua vida, cara. A palavra te lendo, o pastor Teófilo sempre fala isso, cara. Não somente leia a palavra, mas deixe a palavra te ler. Cara, quando eu leio isso, cara, algo tem que mudar em mim. Não dá para eu ler uns salmos desse e continuar da mesma forma. Então o Senhor tem proteção para a sua vida. A proteção de Deus é uma promessa sobre Abraão e você é herdeiro dessa proteção também. Amém? Glórias a Deus. Marcos 16, 18, olha o que fala aqui, que interessante. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Então existe, cara, promessas na Bíblia. Por que a gente orou aqui? Porque o Senhor falou conosco, a palavra de Deus nos fala, imporão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Pessoas foram curadas aqui hoje. Amém? Então existe isso na presença de Deus, existe isso na palavra. Se eu não leio a palavra, você está entendendo o que acontece com você se não ler a palavra? Quem está fazendo uma reflexão aí, cara, preciso ler mais a Bíblia? Quem pode ser sincero aqui? Amém, preciso, eu também preciso, todos nós. Não adianta, ninguém ia falar, eu já li a Bíblia o suficiente. Você precisa ler mais que todo mundo. Mas, cara, Deus, Ele é bom, e a gente tem que entender isso através da palavra. Existem promessas, existe herança para nós. Então, por isso que nós pegamos a palavra. Eu quero conhecer a Deus, quero conhecer tudo que Ele tem para mim. Então, eu preciso ler a palavra. Amém? E o sexto P que nós vamos falar aqui, que é o mais importante, é a presença de Deus. Isaías 41, versículo 8. Vocês, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Você nasceu para ser amigo de Deus também, cara. Será que nós temos sido amigos de Deus? Né? Quem tem um amigo muito próximo aqui? Um amigo muito próximo, você conta coisas, você se abre com ele. Você conta segredos às vezes, não conta para ninguém, mas está acontecendo isso. Você sabe que confia nele. Nós precisamos ter em Deus o nosso amigo também. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Pai, e Ele quer estar próximo de nós. Não é para ser um relacionamento à distância, cara. Não é para só, está acontecendo alguma coisa, Deus, aconteceu isso, está acontecendo. Não, cara, é amigo. Passar tempo junto, permanecer na presença. Quem sentiu a presença de Deus durante o louvor, durante a adoração, cara, tem coisa mais especial que isso? Não. Cara, a presença de Deus faz um homem de 130 quilos pular. Cara, ninguém explica essas coisas. Só Deus, ninguém explica Deus. Cara, mas a presença de Deus, habitar na presença de Deus. Eu lembro uma vez onde eu estava passando uma situação muito complicada financeiramente. E, cara, alguns de vocês já ouviram essa história, mas eu não tinha dinheiro para nada. E eu lembro que eu tinha uma Harley lá no Brasil, quando eu morava lá. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina na minha moto. Eu queria sair, não tinha nada. E eu estava deitado no sofá, televisão desligada, sem música, sem nada. E eu comecei a meditar, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que está acontecendo, Deus? Fala comigo. E de repente a presença de Deus invadiu a minha casa, invadiu a minha sala ali. E eu comecei a chorar e a rir. Sabe quem já chorou e riu ao mesmo tempo na presença de Deus? Sabe o que é, né? Então você não sabe se chora, se ri, se limpa o catarro, se limpa as lágrimas, se arruma a máquina. Não, se está lá na presença de Deus esticado, cara, estirado. E eu fiquei ali naquele lugar, eu comecei a ser cheio da presença de Deus. E, cara, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de desafios, eu conseguia ser cheio de Deus. Eu conseguia me encontrar alegre. Eu conseguia me deleitar na presença dEle. Então é isso que nós temos que entender, que se torna para nós a presença de Deus, cara. Você tem que habitar na presença de Deus. Habite na presença de Deus, cara. É tão simples. É tão fácil, cara. É só você chegar na sua casa, no seu quarto, ali onde você está, cara. Coloca uma adoração, alguma coisa, cara. Ajoelha ali, fala: Senhor, enche esse lugar. Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu preciso de mais de Ti. A presença de Deus, ela é indispensável para você. De todos esses P's que nós falamos aqui, a presença de Deus, ela é o mais importante. O Senhor Deus, Ele quer te encher com a presença dEle. Sabe quando você chega em um lugar, as pessoas falam: cara, não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Tem uma vibe diferente, uma energia, algo assim. Cara, realmente tem uma energia, tem uma vibe. Eles não sabem o que é a presença de Deus. Lembra a primeira vez que eu orei por alguém por cura? Tinha um cara que trabalhava comigo, ele estava com dor de cabeça.
Aí eu falei, senti isso, cara, preciso orar. Primeira vez que eu vou orar por alguém por cura. Aí eu falei, cara, vou orar por ele. Aí eu falei, posso orar por você? Aí eu não sei se ele falou sim, porque ele queria que eu orasse, ou se ele falou sim, porque eu era o patrão dele. Mas de qualquer forma, ele falou sim, né? Então, se você é patrão das pessoas, comece a orar para a galera no seu trabalho. Eles vão falar, não, se é o patrão, se é que manda lá, aproveita isso, cara. Os empresários aí, marca reunião de oração nessa empresa, cara. O cara vai ter que vir. Ou vem ou vai pra rua. O cara não vai fazer isso. Entendeu? Então, empresário, faça isso, cara. Marca reunião de oração. Faz um link no seu trabalho. Liga pro Marcelo. Marcelo, vem aqui pregar no meu trabalho. Ele vai lá. Liberar o fogo de Deus. Cara, e aí o cara falou, beleza, pode orar. Aí eu coloquei a mão no ombro dele. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, cura o fulano. Amém. E aí ele tava de olho fechado assim. Aí eu esperei 3 segundos assim, ele não falou nada, de olho fechado. Aí eu falei, e aí? Melhorou? Aí ele era nordestino, né? Minha família também é do Nordeste. E aí ele falou assim, rapaz, se passou, não passou, não sei, mas que eu senti um calafrio aqui na minha espinha. Eu senti. Aí eu falei, cara, o Espírito Santo tá te tocando. Comecei a ministrar ele, cara, depois ele acabou se convertendo, assinando Jesus. Mas assim, cara, existe algo... Você entende que você carrega algo? Você entende que a presença de Deus está sobre você? Que você carrega Deus para onde você for? Que existe Espírito Santo morando dentro de você? O que você está fazendo com isso? As pessoas que encontram com você, elas têm que ter um encontro com Deus. Seja o motorista do Uber, seja o garçom no restaurante, seja quem for, cara. As pessoas que te encontram, elas têm que ter um encontro com Deus. Existe a presença de Deus disponível para você. Você tem que habitar nesse lugar. Você tem que levar isso para todo lugar que você for. Se coloca de pé no seu lugar.